com o nosso conteúdo, porque na aula de hoje nós vamos estudar sistemas e redes de arquivo. Luciano, o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Calma que eu vou te ajudar. Eu vou te mostrar quais são os órgãos que compõem esses sistemas e essas redes de arquivo, o que é o Arquivo Nacional, o que é o CONARC, o que é o SINAR, o que é o SIGA e as legislações, quais são as competências dos integrantes. Então não se preocupe, fique por aí que a gente tem muito que aprender, vamos exercitar, fazer muitas questões. Mas já vou te avisando que essa matéria ela é um pouco mais densa do que as outras que a gente vinha vendo até aqui. Então, na aula de hoje, nós vamos ver primeiro o conteúdo, nós vamos ver uma parte relativamente longa de conteúdo e ao final a gente vai fazer bastante questões para ver como são cobrados esses aspectos nas nossas provas. Tranquilo, pessoal? Então fica por aí que a gente já vai começar. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, o tema da nossa aula de hoje é sistemas e redes de arquivo. Esse não é um tema tão comum do cotidiano da maioria das pessoas e a aula pode parecer um pouco mais densa. Então, se você ainda não pegou sua água, corre lá e pega sua água, pausa aqui a nossa aula, pega sua aula e fica juntinho aqui comigo que a gente tem muito que aprender na aula de hoje. Compõem os sistemas e redes de arquivo alguns órgãos. Nós vamos estudar na aula de hoje cada um desses órgãos, os seus integrantes, as suas competências. Estudar competências é um pouco denso, porque tem as competências trazidas na legislação, mas infelizmente é um mal necessário. Por isso você precisa ficar aí e ficar atento à nossa aula. Tranquilo, pessoal? Então, sem mais enrolação, vamos agora conversar sobre os órgãos que compõem os sistemas e redes de arquivo. São 4 esses principais órgãos: o SINAR, o SIGA, o CONARC e o Arquivo Nacional. Luciano, o que é SINAR? É uma sigla ou é um nome? O que é SIGA? O que é CONARC? Qual é a competência do Arquivo Nacional? Fica tranquilo que nós vamos ver cada um desses detalhes e como a aula de hoje é um pouco mais densa, um pouco mais teórica, eu optei por trazer primeiro todos os conceitos e deixar para fazer questões ao final da nossa aula. Então, na aula de hoje a gente vai ter muito conceito e no final a gente tem algumas questões, tá bom? Fica comigo e vamos juntos. Primeiro, Luciano, o que é SINAR? SINAR significa Sistema Nacional de Arquivos. Qual que é a finalidade desse tal de SINAR, Luciana? O SINAR tem por finalidade implementar a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, visando a gestão, a preservação e ao acesso aos documentos de arquivo. Fique esperto. Se eu coloquei em letras grandes, em negrito, significa que o SINAR, saber que a finalidade dele é implementar a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados é muito importante. As bancas costumam trocar essa informação. Quando a gente conhecer mais os outros órgãos, eu vou te mostrar as comparações e o que a banca costuma trocar, mas é importante que você saiba. SINAR tem I de implementar a Política Nacional de Arquivos. Guarda isso, tá? Então vamos lá. Beleza, Luciano, eu entendi que o SINAR, a finalidade dele é implementar a Política Nacional de Arquivos. Mas quais são os integrantes desse tal de SINAR? Quem compõe o Sistema Nacional de Arquivos? O SINAR tem como órgão central o CONARC. Nós vamos conhecer ainda o CONARC, mas você já precisa saber que o órgão central do SINAR é o CONARC. O que mais, além do CONARC, que é o órgão central do SINAR, que compõe o SINAR? O Arquivo Nacional compõe o SINAR, os arquivos federais dos 3 poderes. Quais são os 3 poderes, Luciana? Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, os arquivos federais, os arquivos estaduais, dos 3 poderes também, os arquivos do Distrito Federal, dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Porém, aqui eu trouxe uma observação. Apesar desta ser a literalidade do Decreto 4.073 de 2002, no DF não há poder judiciário distrital, apenas o federal. Então, o TJDFT, que a gente tem aqui em Brasília, ele não é distrital, ele é federal. Então, tem que tomar cuidado com esse detalhezinho, porque a legislação veio com esse pequeno erro, né? Então, na hora de fazer as questões, a gente precisa saber se lá está escrito de acordo com o decreto tal, tem que ser a literalidade do decreto. Agora, se for fora desse, sem citar o decreto, aí você pode dizer que são os 3 poderes,
tá bom? Mas fique atento que no DF a gente não tem poder judiciário distrital, apenas poder judiciário federal. Tranquilo? Então, além dos arquivos do DF, arquivos municipais dos poderes executivo e legislativo, o município também não tem poder judiciário. Os arquivos referidos acima, exceto o Arquivo Nacional, quando organizados sistematicamente, passam a integrar o SINAH por intermédio de seus órgãos centrais. Então, são os órgãos centrais de cada um desses arquivos que vão integrar o SINAH. Como vocês puderam ver, os integrantes do SINAH é uma forma bem ampla, né? Tem todas as esferas e tem todos os poderes. Então, tanto federal, estadual, distrital e municipal, quanto o executivo, legislativo e judiciário. Então, o SINAH, a gente brinca dizendo que ele é amigo de todo mundo. Então, todo mundo compõe o SINAH. Além disso, as pessoas físicas e jurídicas de direito privado, detentoras de arquivos, podem integrar o SINAH, mediante acordo ou ajuste com o órgão central. Então, além dos públicos, os privados também podem fazer acordo para integrar o SINAH. Então, como vocês puderam ver, né, o SINAH ele é amigo de todo mundo e tem uma composição muito ampla. Lembra disso, tá? Na hora de fazer as questões. Os integrantes do SINAH seguirão as diretrizes e normas emanadas do CONARC, sem prejuízo de sua subordinação e vinculação administrativa. Então, os integrantes do SINAH seguirão as diretrizes e normas emanadas do CONARC, sem prejuízo de sua subordinação e vinculação administrativa. Tranquilo até aqui, pessoal? Tudo certo, né? Então, vamos lá, vamos continuar. O próximo tópico. Vamos ver as atribuições e competências do SINAH. Como vocês podem ver, tem bastante competências e a gente precisa ler cada uma delas, tá bom? É importante. Eu sei que não é a parte mais legal da aula, mas é muito importante que você conheça. Então, vamos lá. Compete aos integrantes do SINAH promover a gestão, a preservação e o acesso às informações e aos documentos na sua esfera de competência, em conformidade com as diretrizes e normas emanadas do órgão central. A gente viu que são várias esferas de competência, né? E aqui ele vai falar na sua esfera de competência. Item 2. Compete aos integrantes do SINAH disseminar em sua área de atuação as diretrizes e normas estabelecidas pelo órgão central, zelando pelo seu cumprimento. 3. Compete aos integrantes do SINAH implementar a racionalização das atividades arquivísticas de forma a garantir a integridade do ciclo documental. Lembra o ciclo documental? Corrente, intermediário, permanente? 4. Compete aos integrantes do SINAH garantir a guarda e o acesso aos documentos de valor permanente. Então, todos os integrantes do SINAH têm que cuidar dos permanentes. 5. Compete aos integrantes do SINAH apresentar sugestões ao CONARC para o aprimoramento do SINAH. Então, os integrantes do SINAH vão apresentar ao CONARC sugestões para aprimoramento do SINAH. Qual que é o órgão central do SINAH? Isso mesmo, é o CONARC, não esquece. 6. Compete aos integrantes do SINAH prestar informações sobre suas atividades ao CONARC. Compete aos integrantes do SINAH apresentar subsídios ao CONARC para a elaboração de dispositivos legais necessários ao aperfeiçoamento e à implementação da Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, lembra, os integrantes do SINAH têm que mandar informações para o CONARC, que é o órgão central do SINAH, não se esqueça disso. 8. Compete aos integrantes do SINAH promover a integração e a modernização dos arquivos em sua esfera de atuação. Então, tem que promover integração, tem que promover modernização dos arquivos em sua esfera de atuação. 9. Compete aos integrantes do SINAH propor ao CONARC os arquivos privados que possam ser considerados de interesse público e social. 10. Compete aos integrantes do SINAH comunicar ao CONARC para as devidas providências, atos lesivos ao patrimônio arquivístico nacional. Então, os integrantes do SINAH novamente têm que comunicar ao CONARC. 11. Compete aos integrantes do SINAH colaborar na elaboração de cadastro nacional de arquivos públicos e privados, bem como no desenvolvimento de atividades censitárias referentes a arquivos. Então, vocês estão reparando que sempre os integrantes do SINAH têm que estar em contato, fornecendo dados para o CONARC, né? Vamos lá. Compete aos integrantes do SINAH
possibilitar a participação de especialistas de órgãos e entidades públicos e privados nas câmaras técnicas e na comissão de avaliação de acervos privados. E, por fim, mas não menos importante, compete aos integrantes do SINAR proporcionar aperfeiçoamento e reciclagem aos técnicos da área de arquivo, garantindo constante atualização. Então, o SINAR tem que promover aperfeiçoamento e reciclagem aos técnicos da área de arquivo para garantir uma constante atualização, para garantir a existência de profissionais bem informados. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, essas são as atribuições e competências dos integrantes do SINAR. Vamos continuar? Agora, nós vamos conhecer o SIGA. A gente viu o SINAR e agora vamos conhecer o que é o SIGA, de onde veio essa sigla. E o SIGA ele é um órgão extremamente importante, principalmente para quem vai fazer concursos do Poder Executivo. Vocês vão entender o porquê. SIGA, o que significa SIGA, Luciana? Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos. Então, SIGA, Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos. Tranquilo, pessoal? O SIGA ele é regulado pelo Decreto 4.915 de 2003, porém ele teve algumas alterações em 2019. Você precisa ficar muito atento a isso. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Qual que é a finalidade do SIGA? O SIGA tem por finalidade, vamos lá, garantir ao cidadão e aos órgãos e entidades da administração pública federal, Poder Executivo Federal, Administração Pública Federal, o acesso aos arquivos e às informações neles contidas, de forma ágil e segura, resguardados os aspectos de sigilo e as restrições legais. Foi por isso que eu falei que, principalmente, quem vai fazer concurso do Poder Executivo Federal, da Administração Pública Federal, precisa conhecer profundamente o SIGA e esse decreto que regula o SIGA. Tá bom, pessoal? Vamos lá, o SIGA tem por finalidade integrar e coordenar as atividades de gestão de documentos e arquivo desenvolvidas pelos órgãos setoriais e seccionais que o integram. O SIGA tem por finalidade divulgar normas relativas à gestão e à preservação de documentos e arquivos. O SIGA tem por finalidade ainda o que, Luciana? Racionalizar a produção da documentação arquivística pública. O que é racionalizar a produção? É não deixar produzir coisa que não precisa, produzir em excesso. Tem que ser uma produção racional, uma produção pensada para não ter desperdícios. Então, racionalizar e reduzir os custos operacionais e de armazenamento da documentação arquivística pública. Compete ainda, o SIGA ainda tem por finalidade preservar o patrimônio documental arquivístico da Administração Pública Federal. O SIGA tem por finalidade articular-se com os demais sistemas que atuam direta ou indiretamente na gestão da informação pública federal. E, por fim, mas não menos importante, o SIGA tem por finalidade fortalecer os serviços arquivísticos nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Federal, com vistas à racionalização e eficiência de suas atividades. Ou seja, o SIGA é diretamente relacionado com a Administração Pública Federal, isto é, Poder Executivo Federal. Tranquilo até aqui, pessoal? Essas são as finalidades do SIGA. Você precisa conhecer, precisa reler, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Além das finalidades do SIGA, Luciana, o que mais que eu preciso saber? Você precisa saber quem integra o SIGA. Os integrantes, então, o SIGA rege a Administração Pública Federal, Poder Executivo Federal. Quem integra o SIGA? O Arquivo Nacional é o órgão central do SIGA. Cuidado para não confundir. A gente viu que o órgão central do SINAR é o que? É o CONARC. O órgão central do SIGA é qual? Arquivo Nacional. Cuidado para não confundir, tá? Então vamos lá. As unidades responsáveis pela coordenação das atividades de gestão de documentos e arquivos nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Federal. Os órgãos setoriais vão integrar o SIGA e as unidades responsáveis pela coordenação das atividades de gestão de documentos e arquivos nas entidades vinculadas aos órgãos da Administração Pública Federal. Então, tanto os órgãos setoriais quanto os órgãos seccionais. Tranquilo, pessoal? Além disso, vamos integrar o SIGA. Os órgãos setoriais além disso, é importante saber que
os órgãos setoriais do SIGA vinculam-se ao órgão central. Então, quem é o órgão central? O Arquivo Nacional. Então, os órgãos setoriais do SIGA, eles não são subordinados ao Arquivo Nacional. Eles vinculam-se ao Arquivo Nacional. Tranquilo? Então, vamos lá. Por fim, fica instituído o Sistema de Informações destinado à operacionalização do SIGA, com a finalidade de integrar os serviços arquivísticos dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Como você pode perceber, o SIGA ele é completamente voltado à Administração Pública Federal. Tranquilo, pessoal? Tudo certo? Vamos continuar, então. Vamos para a próxima. O que compete ao órgão central do SIGA? Quais são as competências do órgão central do SIGA? É isso que a gente vai ver agora. Compete ao órgão central. Quem é o órgão central do SIGA? Vocês lembram? Arquivo Nacional, né? Compete ao órgão central do SIGA planejar, coordenar e supervisionar os assuntos relativos ao SIGA, em conjunto com a Comissão de Coordenação do SIGA. Compete ao órgão central definir, elaborar e divulgar as diretrizes e as normas gerais relativas à gestão de documentos e arquivos a serem implementadas nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Federal, com apoio da Comissão de Coordenação do SIGA. Não é sozinho, é com apoio dessa Comissão de Coordenação do SIGA. Compete ao órgão central editar normas para regulamentar a padronização dos procedimentos técnicos relativos às atividades de gestão de documentos, independentemente do suporte da informação ou da natureza dos documentos. Compete ao órgão central ainda orientar a implementação, a coordenação e o controle das atividades e das rotinas de trabalho relacionadas à gestão de documentos nos órgãos setoriais. Você pode ver que são funções mais administrativas, né? Você consegue perceber isso? Vamos lá. Compete ao órgão central divulgar normas técnicas e informações para o aprimoramento do SIGA junto aos órgãos setoriais e seccionais. Compete ao órgão central promover cooperação técnica com instituições e sistemas afins nacionais e internacionais. E compete ao órgão central do SIGA promover a capacitação, o aperfeiçoamento e o treinamento dos servidores que atuam na gestão de documentos e arquivos. Assim como a gente viu lá no SINAR, da importância da atualização dos profissionais, aqui no SIGA também tem essa preocupação. Tudo certo, pessoal? Tranquilo até aqui, né? Vamos continuar, então. Agora a gente tem as competências dos órgãos setoriais. No slide anterior a gente viu a competência do órgão central e agora nós vamos ver as competências dos órgãos setoriais. Então vamos lá. Compete aos órgãos setoriais implementar e coordenar as atividades de gestão de documentos e arquivos em seu âmbito de atuação e dos órgãos seccionais do SIGA. Compete aos órgãos setoriais coordenar as rotinas de trabalho no seu âmbito de atuação e dos órgãos seccionais do SIGA, com vistas à padronização dos procedimentos técnicos relativos à gestão de documentos arquivísticos. Compete ainda aos órgãos setoriais coordenar a elaboração de código de classificação de documentos de arquivo com base nas funções e atividades desempenhadas pelo órgão ou entidade e acompanhar sua aplicação no seu âmbito de atuação e de seus seccionais. Estudar competências não é a tarefa mais fácil, tá, gente? Mas fiquem tranquilos que ao final a gente vai fazer questões para ver como isso é de fato cobrado e o que você precisa saber. Estou passando aqui o conteúdo em geral, no final nós vamos exercitar para ver de que forma é cobrado. Fique tranquilo, tá? Eu sei que não é exatamente a coisa mais legal estudar competências, mas é necessário. Vamos lá, então compete aos órgãos setoriais coordenar a aplicação do Código de Classificação e da tabela de temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativos às atividades meio, instituída para a Administração Pública Federal no seu âmbito de atuação e de seus seccionais. Compete ainda aos órgãos setoriais elaborar por intermédio da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Lembra que a gente estudou a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos?
quando a gente estuda a avaliação, ela é muito importante, tá? Você precisa conhecer essa comissão. Então, compete aos órgãos setoriais elaborar, por intermédio da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, e de que trata o artigo 18 do Decreto número 4.073, de 3 de janeiro de 2002, e aplicar, após a aprovação do Arquivo Nacional, a tabela de temporalidade de destinação de documentos de arquivo relativos às atividades fim. Então, compete aos órgãos setoriais aplicar a tabela de temporalidade e destinação de documentos. Compete aos órgãos setoriais promover e manter intercâmbio de cooperação técnica com instituições e sistemas afins nacionais e internacionais. Compete aos órgãos setoriais proporcionar aos servidores que atuam na área de gestão de documentos de arquivo a capacitação, o aperfeiçoamento, o treinamento e a reciclagem, garantindo constante atualização. Então, como você pode perceber, até aqui sempre tem essa importância de estar promovendo capacitação, reciclagem dos profissionais, para que os profissionais sempre estejam capacitados e com bastante conhecimento. Tranquilo, né, pessoal? Tudo certo até aqui. Eu sei que não é a parte mais legal, mas a gente precisa estudar isso, tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós vamos para o CONARC. É legal estudar o CONARC. CONARC é o Conselho Nacional de Arquivos. CONARC é muito importante. Lembra que eu falei para vocês em outras aulas do Dicionário de Terminologia Arquivística? Foi o CONARC que elaborou. O CONARC ele é muito importante para a arquivologia. Ele publica umas resoluções, ele publica alguns tipo e-book, um material que traz conteúdo para o pessoal da área arquivística. O CONARC é um órgão bem importante nos sistemas e redes de arquivo, nos sistemas e nas redes de arquivo. Então, fique atento. O CONARC ele foi criado pela Lei 8.159 de 91. Você precisa ler essa lei, é a lei de arquivos. A gente tem essa legislação esquematizada no nosso site, depois dá uma olhada, ela tá ótima, tá muito bem feita. Depois dá uma lidinha com as dicas, a gente traz as dicas dos artigos que mais caem, como são cobrados, você precisa conhecer essa lei, tá? Então, a lei 8.159, se não quiser olhar do nosso site, pode ir lá no Google, digitar lá 8.159 de 91, você precisa ler essa lei. Então, o CONARC ele foi criado pela Lei 8.159 de 91. E qual que é a finalidade do CONARC, então, Luciana? O CONARC tem por finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados. Lembra que, quando a gente estudou o SINAR, eu te falei, tem que saber que o SINAR tem por finalidade implementar a política nacional de arquivos públicos e privados? Lembra disso? Então, se o SINAR implementa, o CONARC define. Você precisa saber disso. Cuidado, tá? Para não confundir. Então, o CONARC tem por finalidade definir a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados como órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos. O CONARC, ele é o órgão central do SINAR. Tome cuidado com isso. Lembra? O CONARC é o órgão central do SINAR. O SINAR, ele implementa a Política Nacional de Arquivos e o CONARC define a Política Nacional de Arquivos. Tranquilo, pessoal? Você precisa saber disso. O CONARC funcionará junto ao Arquivo Nacional, não é subordinado, vai funcionar junto, coladinho. O CONARC, usando a estrutura do Arquivo Nacional, né, que é bem bonita, inclusive, tem um Arquivo Nacional no Rio de Janeiro maravilhoso. Tem uma sede aqui em Brasília também. Para quem não sabe, eu falo para vocês de Brasília, né, mas a sede do Arquivo Nacional é muito bonita. Se você for ao Rio de Janeiro, visite, porque é bem legal. As palmeiras, é lindo lá. O CONARC, então, é um órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos, o SINAR. O CONARC é vinculado, não é subordinado, o CONARC é vinculado ao Arquivo Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Arquivo Nacional, ele é subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, tá? E o CONARC será presidido pelo diretor-geral do Arquivo Nacional. Então, o mesmo diretor do Arquivo Nacional é o diretor do CONARC. Então, pensa, o CONARC, além de dividir, ele fica coladinho com o Arquivo Nacional, dividir a infraestrutura do Arquivo Nacional, divide também o diretor-geral do Arquivo Nacional. Então, o mesmo diretor que for do Arquivo Nacional vai ser o diretor do CONARC.
Então, o CONARC será presidido pelo diretor-geral do Arquivo Nacional e integrado por representantes de instituições arquivísticas e acadêmicas públicas e privadas. Nós vamos ver nos próximos slides de forma mais aprofundada como que funciona a integração, como é integrado o CONARC. Eu deixei aqui para vocês, se eu deixei esse quadrinho aqui destacado, saiba que é muito importante. Ó, coloquei o símbolozinho que a gente combinou, que é aquele símbolo de atenção amarelo. Isso aqui você tem que saber. Você não pode ir para a sua prova sem saber isso. O CONARC, ele define a Política Nacional de Arquivos e o SINAH-TI implementa a Política Nacional de Arquivos. Não se esqueça. Quem é o órgão central do SINAH é o CONARC. O SINAH implementa a Política Nacional de Arquivos e o CONARC define essa Política Nacional de Arquivos. Não se esqueça disso, por favor. Tranquilo, pessoal? Tudo certo? Então vamos continuar. Agora nós vamos ver quais são os integrantes do CONARC. Deixa minha bolinha aqui, porque não atrapalha a nossa leitura. Os integrantes do CONARC. O CONARC ele é um órgão colegiado e ele tem 13 membros conselheiros. São membros conselheiros do CONARC. Quem é membro do CONARC, Luciana? São 13. O diretor-geral do Arquivo Nacional, que é o presidente também do CONARC, 2 representantes do Poder Executivo Federal, 1 representante do Poder Judiciário Federal, 2 representantes do Poder Legislativo Federal, 1 representante dos arquivos públicos estaduais e distrital, 1 representante dos arquivos públicos municipais, 1 representante de associações de arquivistas e 4 representantes de instituições de ensino e pesquisa, organizações ou instituições com atuação na área de tecnologia da informação e comunicação, arquivologia, história ou ciência da informação. Esse último aqui pode ser professores de faculdade de arquivologia, geralmente vem de instituições acadêmicas, das universidades. Cada membro do CONARC terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e impedimentos. Então, o que a gente precisa saber daqui, principalmente? CONARC tem 13 membros e é presidido pelo diretor-geral do Arquivo Nacional. Não se esqueça disso. Tá bom, pessoal? Tranquilo, né? Tudo certo até aqui. Bom, pessoal, então vamos agora ver as atribuições e competências do CONARC. Primeira atribuição do CONARC: estabelecer diretrizes para o funcionamento do Sistema Nacional de Arquivos, SINAH, visando a gestão, a preservação e ao acesso aos documentos de arquivos. Vocês vão ver que as competências que a gente viu lá no SINAH, elas conversam um pouco com as competências aqui do CONARC. Segunda competência do CONARC: promover o interrelacionamento de arquivos públicos e privados com vistas ao intercâmbio e à integração sistêmica das atividades arquivísticas. Terceiro, compete ao CONARC propor ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública atos normativos necessários ao aprimoramento e à implementação da Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Compete ao CONARC zelar pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais que norteiam o funcionamento e o acesso aos arquivos públicos. Luciana, por que você grifou essa competência? Porque já caiu em prova e você precisa ficar atento a ela. Beleza? Subir aqui minha bolinha para você enxergar melhor. Compete ao CONARC estimular programas de gestão e de preservação de documentos públicos de âmbito federal, estadual, distrital e municipal, produzidos ou recebidos pelo poder público. Compete ao CONARC subsidiar a elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo metas e prioridades da Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Compete ao CONARC estimular a implantação de sistemas de arquivos nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e nos poderes Executivo e Legislativo dos municípios. Lembra daquela especificidade que eu já te falei sobre o Poder Judiciário no DF? Porque o DF não tem Poder Judiciário distrital. Mas aqui tem Poder Judiciário, o TJDFT, ele é federal.
Compete ainda ao CONARC estimular a integração e modernização dos arquivos públicos e privados. Quem, então, é responsável por promover a modernização dos arquivos? CONARC. Está grifado é porque, Luciana, precisa prestar atenção que já foi objeto de prova. Tranquilo, pessoal? Vamos continuar, então. Vamos aqui dar continuidade. As competências e atribuições do CONARC. Vamos lá. Compete ainda ao CONARC identificar os arquivos privados de interesse público e social nos termos do artigo 12 da Lei nº 8.159 de 1991. Que lei é essa? Lei de arquivos, que você precisa ler, não se esqueça. Compete ao CONARC propor ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública a declaração de interesse público e social de arquivos privados. Luciana, por que está grifado? Porque é importante, você precisa saber. Compete ainda ao CONARC estimular a capacitação técnica dos recursos humanos que desenvolvam atividades de arquivo nas instituições integrantes do SINAR. Lembram? Todo mundo tem essa questão de capacitação dos seus funcionários que trabalham com arquivo, capacitação técnica. Quem vai estimular essa capacitação técnica? CONARC. Vou até ler de novo. Estimular, compete ao CONARC, estimular a capacitação técnica dos recursos humanos que desenvolvam atividades de arquivo nas instituições integrantes do SINAR. Compete ao CONARC recomendar providências para a apuração e a reparação de atos lesivos à Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Compete ao CONARC promover a elaboração do Cadastro Nacional de Arquivos Públicos e Privados, bem como desenvolver atividades censitárias referentes a arquivos. Então, tudo isso é competência do CONARC. E, como se não bastasse, ainda tem mais algumas competências aqui. Compete ao CONARC manter, por meio do Arquivo Nacional, intercâmbio com outros colegiados e instituições, cujas finalidades sejam relacionadas ou complementares às suas, para prover e receber elementos de informação e juízo, conjugar esforços, conectar, juntar esforços e encadear ações. Compete ainda ao CONARC articular-se com outros órgãos do poder público, formuladores de políticas nacionais nas áreas de educação, cultura, ciência, tecnologia, informação e informática. Cada dia mais a arquivologia está mais próxima da informática. Tanto que a gente tem uma aula aqui também sobre sistemas informatizados de gestão arquivística, né? Então, fique atento a isso. Compete ainda ao CONARC propor a celebração, por meio do Arquivo Nacional, de acordos, convênios, parcerias e termos de cooperação técnica com órgãos e entidades públicas e privadas em matéria de interesse mútuo. E compete, por fim, mas não menos importante, ao CONARC editar orientações técnicas para a implementação da Política Nacional de Arquivos por meio de resolução. É aí que surgem as famosas resoluções do CONARC, que temos várias, que vão trazer algumas orientações aos arquivos. Tranquilo até aqui, pessoal? Tudo certo, né? Vamos dar continuidade, então. Agora, nós vamos conhecer o Arquivo Nacional. Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional foi criado em 1838. Ele é o órgão central do SIGA. Então, tenha em caixinhas bem separadas na sua cabeça para você não se confundir. O CONARC é o órgão central de quem? Do SINAR, com R no final. Já o Arquivo Nacional, ele é o órgão central do SIGA. Cuidado com isso, tá bom? O Arquivo Nacional, ele integra a estrutura do Ministério da Justiça. Finalidade. Qual que é a finalidade do Arquivo Nacional? Deixa aqui. Qual que é a finalidade do Arquivo Nacional? Compete ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo
Federal. Luciana, o Arquivo Nacional vai receber os documentos de todos os arquivos? Nananina, não. Apesar desse nome Arquivo Nacional, ele tem como finalidade a gestão e o recolhimento. Lembra o que é recolhimento? Guarda permanente, né? Recolhimento para guarda permanente. Então, compete ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal. Não é qualquer arquivo que manda para o Arquivo Nacional. Fique atento a isso, porque isso já foi objeto de prova. Fique de olho. Então, produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda e acompanhar e implementar a Política Nacional de Arquivos. Certo, pessoal? Tudo tranquilo até aqui? Então vamos lá. Para o pleno exercício de suas funções, o Arquivo Nacional poderá criar unidades regionais. Então, o Arquivo Nacional ele pode se subdividir em unidades regionais. Tranquilo, né, pessoal? Tudo certo até aqui? Vamos continuar, então. Vamos lá. Quais são, Luciano, os integrantes do Arquivo Nacional, então? Os membros da Comissão de Avaliação de Acervos Privados que se encontrarem no Distrito Federal se reunirão presencialmente no Arquivo Nacional. E os membros que se encontrem em outros entes federativos participarão da reunião por meio de videoconferência. Então, a gente pode ter membro do Arquivo Nacional espalhado pelo Brasil. Deixa eu subir isso aqui para ficar melhor, para a gente enxergar. Vamos lá. Após nomeação dos inventariantes, liquidantes ou administradores de acervos para órgãos e entidades extintos, o Ministério da Economia solicitará ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública a assistência técnica do Arquivo Nacional, para orientação necessária à preservação e à destinação do patrimônio documental acumulado nos termos do disposto no segundo parágrafo do artigo 7º da Lei nº 8.159 de 91. Já te falei 3 vezes nessa aula que você precisa ler essa lei. Se você não leu ainda, terminando essa aula, tu já vai direto ler. Não se esqueça disso. O Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, mediante proposta do Arquivo Nacional, editará instrução a respeito dos procedimentos a serem observados pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal para a execução das medidas constantes desta sessão. Tranquilo, pessoal? Então, os integrantes do Arquivo Nacional, eles vão se reunir por videoconferência, porque pode ter espalhado ao redor do Brasil, e tem essas peculiaridades. Tranquilo? Tudo certo, né? Vamos agora ver quais são as competências e atribuições do Arquivo Nacional. Vamos lá. Compete ao Arquivo Nacional quanto à implementação da Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados no âmbito da administração pública federal. Celebrar acordos, convênios, parcerias e termos de cooperação com órgãos e entidades públicas e privadas em matéria de interesse mútuo. Luciana, aparecem algumas competências que eu já vi. Sim, as competências se parecem, tá? Não estranhe, não, porque algumas se parecem mesmo. Propor atos normativos ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública relativos ao aprimoramento e à implementação da Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, fornecer subsídios para o arquivamento de documentos públicos em meio eletrônico, óptico ou equivalente observado à legislação e estabelecer as diretrizes para a preservação e o acesso aos documentos públicos, independentemente de sua forma ou natureza. Caberá ao Arquivo Nacional dar o apoio técnico e administrativo ao CONARC. Então, o Arquivo Nacional ele tem que dar um apoio técnico e administrativo ao CONARC. O CONARC funcionará junto ao Arquivo Nacional. Então, lembra que eu falei que eles são vinculados, não é subordinado, vão compartilhar da mesma estrutura, do mesmo diretor-geral. A Secretaria Executiva da Comissão de Avaliação de Acervos Privados será exercida pelo Arquivo Nacional. Precisa saber isso. Os documentos arquivísticos públicos
de âmbito federal, ao serem transferidos ou recolhidos ao Arquivo Nacional, deverão estar avaliados, organizados, higienizados e acondicionados, bem como acompanhados de instrumento descritivo que permita sua identificação e controle. Então, o Arquivo Nacional, ele vai receber a documentação do Poder Executivo Federal, desde que essa documentação esteja organizada, esteja classificada e esteja tudo certo, até com o instrumento de pesquisa pronto. Certo? Então tá bom, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. E agora, para a gente fixar tudo o que a gente viu aqui, para a gente ver como as bancas gostam de cobrar, a gente vai fazer o quê? Questões, lembra? Treino é treino, jogo é jogo. A gente precisa treinar com questões para jogar bem no dia da nossa prova. Certo? Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Questão de número 1. CESP, atualmente SEBRASP, FUB 2015. A respeito das políticas públicas e da legislação aplicadas à arquivística, julgue o item subsequente. O Sistema de Gestão de Documentos Arquivísticos, SIGA, órgão consultivo do Sistema Nacional de Arquivos, é assessorado tecnicamente pelo Arquivo Nacional. E aí? Luciana, tá difícil esse item, hein? Vamos ler de novo? O Sistema de Gestão de Documentos de Arquivos, SIGA, órgão consultivo do Sistema Nacional de Arquivos. O SIGA é o órgão consultivo do Sistema Nacional de Arquivos? Não, né, gente? Quem é o órgão consultivo do Sistema Nacional de Arquivos? Você sabe. Quem é o órgão central do SINAR? Não é o SIGA, não é o Arquivo Nacional, é o CONARC. Por isso que está errada essa questão. Ele afirma que o Sistema de Gestão de Documentos de Arquivos, SIGA, órgão consultivo do SINAR, o SIGA é o órgão consultivo do SINAR? Não. Quem é o órgão consultivo do SINAR é o CONARC. Isso fez a questão ficar, isso mesmo, erradíssima. Vamos lá. Vocês estão vendo o nível de detalhe que ele chega? E eu coloquei aqui para vocês. O órgão central e consultivo do SINAR é o CONARC. Vamos lá. Item 2. CESP e SEBRASP, Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 2017. As orientações a serem seguidas pela Secretaria de Estado do Distrito Federal são aquelas emanadas pelo Sistema de Gestão de Documentos da Administração Pública Federal, SIGA, em razão das características especiais dessa unidade da federação. Luciana, e agora? No caso prático, eu não sei. Vamos pensar. Secretaria de Estado de Educação. Ela é do Poder Executivo, ela faz parte do Poder Executivo, mas é do Poder Executivo Federal? Não, gente, é do Poder Executivo Distrital, porque é no âmbito do Distrito Federal. O SIGA, ele regula o Poder Executivo de qualquer esfera ou só federal? Só federal, né, gente? Então isso está errado. Não é o SIGA que regula a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, porque a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal é do Poder Executivo Distrital. Então, ela vai estar relacionada com o Arquivo Público do DF. Tá certo, pessoal? Então, vamos ler de novo. As orientações a serem seguidas pela Secretaria de Estado de Educação do DF são aquelas emanadas pelo Sistema de Gestão de Documentos da Administração Pública Federal, SIGA, em razão das características especiais dessa unidade da federação? Não. Isso faz da questão estar erradíssimo. Tranquilo? Deu para entender? Por que a questão está errada, então? Porque a Secretaria de Estado de Educação não segue as orientações do SIGA, porque o SIGA dá orientações para a Administração Pública Federal e a Secretaria de Estado de Educação, ela é do âmbito distrital do Distrito Federal. Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Questão de número 3. CESP, SEBRASP, ABIN 2010. O SIGA organiza as atividades de gestão de documentos dos órgãos dos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo. O que a gente acabou de ver? Que o SIGA é da Administração Pública Federal. Ele vai regular os poderes Executivo, Judiciário e Legislativo? Não, né, gente? O SIGA é só do Poder Executivo, Administração Pública Federal. Por isso essa questão está, isso mesmo, erradíssima. Tranquilo? Tranquilos e calmos. Vamos aqui para a nossa quarta questão. Questão de número 4. Uma das competências do Sistema Nacional de Arquivos é
direto e reto, ele quer saber se você sabe as competências do SINAR. Meu Deus, me ajuda, são muitas competências. Vamos lá que eu vou junto com você. Segura na minha mão que a gente vai junto. Item A. Zelar pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais que norteiam o funcionamento e o acesso aos arquivos públicos. Quem faz isso é o SINAR, gente? Não, né? É o CONARC. Estimular a integração e a modernização dos arquivos públicos e privados. É o SINAR? É o CONARC. Subsidiar a elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo metas e prioridades da Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Também não é competência do SINAR. Vamos lá. Promover a elaboração do Cadastro Nacional de Arquivos Públicos e Privados, bem como desenvolver atividades censitárias referentes a arquivo. Quem faz atividades censitárias é o SINAR? Não é o SINAR. Vamos rezar para ser a última, né? Implementar a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, visando a gestão, a preservação e ao acesso aos documentos de arquivo. O que eu te falei? Você podia não saber nada das outras, mas uma coisa que você tem que saber é que o SINAR tem I de implementar a Política Nacional de Arquivos. Isso você tinha que saber. Então, a nossa resposta correta é a letra... Isso mesmo, letra E. O SINAR implementa a Política Nacional de Arquivos. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Nosso gabarito aqui é a letra E. Tranquilo, então, não se esqueça. SINAR implementa a Política Nacional de Arquivos e o CONARC define essa política. Tranquilos e calmos, tudo certo até aqui? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de sistemas e redes de arquivo. Eu sei que é um conteúdo muito denso, tem muitos detalhes, mas faça várias questões, leia de novo essas competências, leia de novo os detalhes. Se você ficar com muita dúvida, assista essa aula de novo, acelera o vídeo e assiste de novo. Você precisa ter esse conhecimento para a sua prova. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiver ficado com alguma dúvida, manda uma mensagem pra gente, procura a gente. Tem canal no YouTube, a gente tá no Instagram, a gente tem site, a gente tem e-mail. Entre em contato com a gente. Não hesite em tirar suas dúvidas, porque no dia da prova você tem que ir lá para gabaritar arquivologia. Tá bom? Essa aula foi um pouco cansativa. Você pode parar agora o vídeo. Tomar uma água, depois vai pegar a Lei 8.159 que eu te avisei, vai dar uma lida nessa lei, depois pode fazer um lanchinho, dar uma espreguiçada e volta, que o nosso curso ainda não acabou. Você precisa ver todas as aulas para gabaritar arquivologia no seu concurso, tá bom? E te espero na próxima aula, tá? Até lá!